Ok. Bom, eu tenho 10 minutos para inspirá-los a caminhar em direção ao bem-estar, saúde perfeita, descobrir seu verdadeiro eu, ressuscitar sua alma, influenciar os marcadores de envelhecimento em nível. Mas antes de fazermos isso, a primeira coisa que quero compartilhar com vocês é que vocês têm que mudar sua percepção do seu corpo físico, porque estamos falando de literalmente reinventar o corpo. Seu corpo físico não é físico, seu corpo material não é material. Vocês têm que começar a pensar no seu corpo como uma atividade, como um processo, se me permitem dizer, em vez de um substantivo, como um verbo, uma atividade. Então, nossos corpos estão constantemente no rio da mudança e da transformação. O filósofo grego Heráclito disse: nenhum homem pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque é um novo homem e é um novo rio. Da mesma forma, seu verdadeiro eu não pode entrar na mesma carne e ossos duas vezes, porque em cada momento da sua vida, você está, de fato, no rio da mudança, que é seu corpo físico. Através de processos como comer, ler, digestão, metabolismo, iluminação, eliminação, experiência sensorial, pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, memórias, imaginação, criatividade, intenção, intuição e inspiração. De fato, os corpos físicos que vocês estão usando agora para ouvir minha palestra não são os mesmos que vocês trouxeram da Times Square há alguns minutos. Mesmo com uma única respiração que vocês inspiram 10 elevado. A potência de 22 átomos, que é uma quantidade enorme de matéria que vem de todos os lugares do seu ambiente, acaba em suas células, seu coração, seu cérebro, seus rins. Com cada respiração que vocês expiram, vocês estão literalmente expirando, em nível atômico, pedaços do seu coração, do seu rim e do tecido cerebral. E, tecnicamente falando, estamos todos compartilhando intimamente nossos órgãos uns com os outros, neste exato momento. De fato, existem estudos, cálculos matemáticos, que podem mostrar sem sombra de dúvida que neste exato momento vocês podem ter 1 milhão de átomos que já estiveram no corpo de Jesus Cristo, ou Buda, ou Genghis Khan, ou qualquer outra pessoa que vocês queiram pensar. Nas últimas 3 semanas, 1 quatrilhão de átomos passou pelo seu corpo que passou pelo corpo de todas as outras espécies vivas deste planeta. Então, pense numa árvore na África, um esquilo na Sibéria, um camponês na China. Você tem coisas no seu corpo, que na verdade são não coisas que estavam lá há apenas 3 semanas. Nenhum dos átomos no seu corpo é o mesmo com o qual você nasceu. Nenhum. Eles foram fabricados no cadinho das estrelas, e na verdade os átomos nesta mão e os átomos aqui podem ter vindo de estrelas diferentes. O carbono, o hidrogênio, o oxigênio que está circulando agora no seu corpo não é nem sequer uma entidade material. É um processo. Uma vez que você entende que seu corpo é um processo, então você pode se dedicar a reinventar o corpo. E você faz isso por meio de atividades fundamentais muito simples, às quais você presta atenção. Então, deixe-me dizer quais são as atividades fundamentais mais importantes. Sono. Quando você dorme, seu corpo se rejuvenesce, se repara. Não apenas seu cérebro, mas o resto do seu corpo. A segunda coisa, meditação. Nós agora temos, na verdade, prova científica de que uma prática diária de meditação, e nós fizemos estes estudos com cientistas em lugares como Harvard, no Monte Sinai, aqui em Nova York, e na Universidade da Califórnia, em nosso estudo, dentro de 4 dias de meditação, as pessoas aumentaram a enzima que controla a idade biológica em quase 40% em 4 dias. E então nós pegamos essas amostras, nós as enviamos para nossas equipes, como eu disse nessas instituições, e nós mostramos que o genoma inteiro começa a se expressar de uma maneira diferente. Você não muda a sequência de nucleotídeos no seu corpo, mas existem genes que são regulados positivamente, genes que promovem a homeostase da autorregulação ou autorreparo. E existem genes que são regulados negativamente, genes que ativam a inflamação. Então, tanto a inflamação quanto a homeostase são autorreparo,
nossos mecanismos de proteção. Quando você cai, você precisa da resposta inflamatória para se curar. Mas, se essa resposta for exagerada, então ela é a base de muitas doenças. Muitas doenças, incluindo condições crônicas como asma brônquica, artrite, muitos tipos de câncer, etc., etc., doenças cardíacas, distúrbios inflamatórios, estão todos conectados com essas doenças. Então, quando os genes são regulados negativamente, ou a inflamação, os genes são regulados positivamente, você está literalmente mudando a atividade de seus genes e as enzimas que controlam o envelhecimento celular. E isto nós já mostramos. Então, aqui estão as poucas coisas que realmente importam. Eu mencionei sono e meditação, movimento. Quanto mais você se move, mais saudável é o seu corpo. Não se preocupe com o tipo de exercício que você quer fazer. Você pode fazer qualquer exercício. O fundamental é manter-se em movimento. A quarta coisa é o bem-estar emocional. E alguém, em uma palestra anterior, mencionou o cérebro límbico. O cérebro límbico é aquela parte do seu cérebro que é influenciada pelas suas emoções. Então, quando você experimenta emoções como alegria, paz, compaixão, empatia, ocorre um fenômeno no seu cérebro chamado ressonância límbica. E os hormônios que são secretados e os neuropeptídeos que são secretados, como a ocitocina, a dopamina, a serotonina e os opiáceos, são imunomoduladores e intensificam a autocura ou o autorreparo. Por outro lado, se você está sentindo culpa, hostilidade, depressão, qualquer uma das coisas que criam medo no seu corpo, então a ressonância límbica se transforma em dissonância límbica e isso inicia uma perturbação da homeostase. Então, cultive essas emoções. E, finalmente, dieta. Uma dieta que seja isenta de... Uma dieta que não seja baseada em alimentos refinados, alimentos industrializados ou alimentos processados. Uma dieta que seja mais à base de plantas e também, talvez, uma dieta mediterrânea, que inclua peixe e azeite de oliva. É simples assim. Sono, meditação, movimento, cultivar emoções saudáveis e uma dieta saudável. Então aqui está a fórmula. Acorde todos os dias com a intenção de que você vai experimentar um corpo alegre e enérgico, uma mente descansada e alerta. Cultive as emoções de paz, alegria, amor, compaixão, empatia e equanimidade. E, finalmente, experimente leveza de alma. Porque no âmago do nosso ser, existe uma inteligência que está orquestrando todas essas atividades que mencionei. Você tem 600 trilhões de células no seu corpo, o que é mais do que todas as estrelas da Via Láctea. A propósito, apenas 10% delas são humanas. O resto é o que se chama de microbioma. Então, dos 600 trilhões de células do seu corpo, a maioria delas são bactérias. Você é uma colônia bacteriana ambulante com algumas células humanas adicionadas. E todas essas células estão trabalhando juntas como um ecossistema. E as coisas que mencionei a você, elas influenciam tudo. A dieta, particularmente, influencia o microbioma, que está no trato gastrointestinal. E o microbioma e seus genes, na verdade, regulam um ao outro. Então é uma coisa fascinante. Nosso corpo é matéria estelar, que aprendeu a se autorregular, que se tornou autoconsciente, que se conhece, que se autorregula, que evolui e, finalmente, que retorna ao campo da pura consciência, o qual é o campo de infinitas possibilidades, infinita criatividade, que dá saltos de evolução. E à medida que avançamos para o futuro, creio que veremos que reinventar o corpo não é uma possibilidade futura, mas sim uma possibilidade presente. Obrigado.